Ó. Deixa eu ver certo. Ó, mais ou menos isso, né? Eu tenho a nova carga espacial no vácuo, vou botar vácuo de novo aqui, tá certo? Bota o uniforme de novo, tá certo? Então, a densidade uniforme não é a mesma, né? Então, eu vou chamar de ROM, tá certo? Vamos botar no vácuo aqui de novo, né? Você tem agora 3 meios envolvidos: vácuo, um meio elétrico, outro vácuo aqui, mas com carga, tá certo? Duas densidades de carga, né? E aqui forma, digamos, que você tem o vácuo, certo? Então agora você tem, ou seja, você não poderia na integração usar mais aquela integração, certo? Você tem que resolver com a equação diferencial. Você tem quantas regiões são envolvidas aqui? Uma aqui, solução F1, certo? No meio elétrico, a densidade de carga é zero e a permissividade é epsilon, né? Aqui você tem F2. Tá? Aqui você tem outra densidade de carga, tá certo? Outra região, né? Vácuo. Você tem Laplaciano é não nulo, né? Você teria F3, tá certo? E aqui fora, como a densidade de carga é zero, é equação de Laplace. Então aqui é Poisson, Laplace no meio elétrico, com permissividade de epsilon, né? Poisson, permissividade de epsilon zero, e Laplace com permissividade igual a epsilon zero também, certo? Então você tem aí quatro funções a serem resolvidas, cuja solução geral é parecida, certo? Quando a densidade de carga é zero, é a função inversa mais constante. Quando a densidade de carga é não nula, é aquela função quadrática mais função inversa mais constante, né? Então você tem 4 equações, você vai ter 8 constantes, precisa de 8, então, digamos assim, 8 equações lineares, né? E quais são essas 8? A gente vai contar. Uma é essa, uma na origem, uma no infinito, 2, certo? Você tem 2 condições de contorno aqui nessa interface R igual a A. Esqueci de botar R igual a C também, né? Você vem daqui para cá, tá certo? Raio B na A, B e C, digamos assim, tá? Que esse raio é C, tá? Então você tem 2 condições de contorno aqui, certo? Mais 2 aqui, mais 2 aqui. Você tem, então, um sistema de 8 equações, 8 incógnitas. Mais um no infinito, mais um na origem, certo? Então, aqui você não pode mais fazer por integração, como a gente fez antes. Porque aqui aparecem meios de permissividade diferentes, que seria o denominador, né, na expressão integral. Né? A gente não sabe quem é. Quem é o epsilon que você usa, né? Certo? Só para dar uma ideia, né? A gente pode resolver agora, tem que resolver realmente por equação diferencial, solução da equação de Poisson. E nós, pelo menos o trabalho vai ser grande, mas basicamente é o mesmo princípio, só usar condições de contorno, certo? Bom, então é até aí onde pode ir em termos de equação de Poisson resolvida analiticamente, certo? Bom, o problema agora é o seguinte. Agora que a gente vai introduzir o método das imagens, a gente quer saber como resolver a equação de Poisson em alguns casos, não é em todos os casos, né? Existe formulação muito mais rigorosa do que isso, mas a formulação rigorosa é baseada nesse método que a gente vai descrever de fácil compreensão, certo? Ora, que situações a gente está falando aqui, certo? Em que a gente não pode utilizar essa formulação analítica que a gente tem na nossa mão, né? Suponha que eu tivesse uma região de carga espacial, certo? Digamos esférica, né? Então eu sei que esfera de raio-ar, né? Carga espacial, vamos só simplificar aqui. Digamos que você tem uma densidade uniforme, né? Vácuo e vácuo, né? Esse problema eu acabei de falar que você resolver, certo? Sabemos resolver esse problema aqui. Mas suponha que eu venha e imponha a seguinte restrição.
Pego próximo dessa esfera, boto um plano infinitamente extenso, plano condutor, vou botar só um pedacinho dele aqui, certo? E aterre esse meu plano, certo? Então eu venho aqui e imponho uma restrição, certo? O potencial tem que se zerar nesse plano aqui. Isso é um condutor, é potencial, tá certo? Suponha que seja um plano de terra, né? Você tem uma carga, uma distribuição de carga, por exemplo, uma linha de transmissão, né, passando perto do chão, né? Você tem uma distribuição de carga, né, que varia no espaço, e você tem um plano de terra que impõe restrição à distribuição de potencial dessa linha de transmissão, né, ao campo que ela produz na sua vizinhança, certo? Então, e agora, como é que fica? Né? Você tem agora a carga, antes, sem restrição nenhuma, você saber resolver. Agora eu tenho que forçar que o potencial zero aqui nessa superfície. Certo? Né? Então, aquela solução, seja ela a integração direta ou a própria solução da equação diferencial, não vai dar certo, porque eu não sei como forçar o potencial ser zero aqui. Certo? É mais complicado o problema. Então, são problemas desse tipo que a gente quer saber resolver, certo? Uma distribuição arbitrária de carga, por exemplo, na vizinhança de uma superfície plana condutora. Eu posso ser mais complicado, posso ter uma quina condutora, aí fica mais difícil ainda de resolver, certo? Eu boto uma quina condutora aqui, né, e aterro o potencial nessa quina, certo? Como é que fica o potencial, certo? Então, ele põe uma condição de contorno diferente daquela natural que a gente tinha anteriormente. Então, são essas situações, algumas delas, não todas, certo? A gente vai resolver, eu vou mostrar como é que resolve, por exemplo, esse problema aqui, a gente poderia resolver. Esse aqui, inclusive, certo? A gente poderia resolver, certo? Tá? E essa classe de problemas que a gente vai mostrar o roteiro para resolver esse tipo de problema, né? E esse problema é resolvido usando essa técnica, né, chamada método das imagens. O método das imagens, o que ele é, certo? É claro, vocês sabem que isso aqui ele vai ser construído a partir de cargas elementares, né? Eu posso formar essa esfera usando cargas elementares, ou seja, cargas discretas. Então, eu pego uma carga só, tá? Resolvo um problema para essa carga, vou juntando várias cargas que formam um grupo de carga, uma região de carga espacial, daí eu tenho esse problema mais complexo. Tá? Então é isso que a gente quer saber. Certo? Então o método das imagens, na realidade, suponha que você tem aí um problema interior ou exterior, vou fazer duas situações típicas, certo? Para falar de forma mais geral, você tem uma região, digamos que nessa região o potencial ele tem uma imposição. Geralmente a região é a região condutora, a superfície condutora que impõe restrição, certo? Existem outras situações mais complicadas, mas a mais simples que a gente vai se deparar é que na região existe aí uma imposição, certo? De potencial ser talvez constante, né? Superfície condutora, né? Então, o potencial ser especificado, fixado, certo? A região, por esse exemplo que eu acabei de falar, né? Uma parte da minha região é a superfície plana, a outra parte da região é a região infinita, e o potencial é especificado como sendo muito pequeno, zero, tá certo? Igual a zero, tá? E você quer resolver, por exemplo, você tem um grupo de cargas aqui dentro, certo? Que se não tivesse essa restrição, eu saberia resolver, certo? Eu tenho aí N cargas, né? Cada carga ela tem uma localização e um valor, né? Ou seja, cada carga, a iésima carga que ela tem QI, certo? E XI, né? Essas cargas estão no meio homogêneo de permissividade epsilon, certo? Estão submersas. Tipicamente, quando você tem carga, elas estão no vácuo, né? Geralmente. Você não tá nunca no meio isolante. Isso é só para generalizar. Eu podia ter um gás de permissividade epsilon e cargas isoladas, certo? Então a questão é a seguinte: se eu não tivesse a restrição para o potencial, chamado de phi de sigma, né? Na fronteira sigma, né? Se eu não amarrasse uma potencial na superfície, ou seja, suponha que seja um condutor, né? Isso aqui é um condutor.